Oi. Caiu. Já voltamos. Vamos esperar o pessoal entrar. Caiu aqui, já tô retomando. Boa noite, Margarida, seja bem-vinda. Caiu a live, eu tô voltando agora, nós vamos começar agora, tá? Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo. Gente, coisas de Mercúrio retrógrado. Caiu a live, mas a gente já está retornando e hoje a gente está falando um pouquinho sobre essa força do útero. Na verdade, nós faremos 3 lives. Eu vou fazer 3 lives porque são muitos assuntos voltados, né, para essa força, para essa energia. E hoje nós vamos falar sobre é verdade. E hoje nós vamos falar sobre o poder do útero reconectando com sua essência. Na segunda live, nós vamos falar um pouquinho sobre os úteros esterectomizados, que é o meu caso, né? Falar um pouco sobre a esterectomia, que o útero ainda existe no campo energético, né? Porque muitas mulheres entendem que já retirei o útero, então essa energia não existe mais em mim, né? Então, eu vou explicar na live da semana que vem que é um ledo engano. E na terceira live, que nós iremos falar um pouquinho sobre os ciclos, a criatividade, o poder pessoal que o útero nos traz. Eu vou ensinar para vocês os portais que há dentro do nosso útero. Então, para quem não sabe, vou retomar porque caiu a live ali. O que acontece? Eu sou taróloga, numeróloga e também guardiã do ventre. Há muitos anos eu deixei de canto esse trabalho de guardiã do ventre, não sei porquê, né, com a pandemia, tudo, e eu acabei deixando de lado, mas esse poder, essa força tá me chamando de volta para realizar esse trabalho. E eu vendo nas minhas consultas de tarô quantas mulheres necessitam fortalecer esse poder uterino, essa força. Então hoje essa live é para convidar a nós a retomarmos a força desse templo interno, né, a fazer uma retomada desse campo físico e energético como um portal da vida, como uma intuição e força que habita dentro dele. Tudo está guardado dentro desse caldeirão mágico. Eu costumo chamar o útero de um caldeirão mágico da mulher. Então a gente precisa entender o que é esse poder uterino. Nós temos ali dentro desse campo físico e energético o chakra umbilical, que é o chakra da criatividade, que é o chakra da sexualidade, portal da vida. Ele é o portal da vida, né, onde se é gerada uma nova vida. Mas será que é só a vida física? Não, os nossos projetos, os nossos sonhos, eles habitam ali, dentro do nosso útero, dentro da nossa força energética. Então, quando a gente dá força para tudo isso, quando a gente ouve o nosso útero, a gente ouve essa energia sagrada, a gente cresce, a gente evolui, a gente prospera, a gente tem mais força para enfrentar as adversidades. Não é porque nós temos um útero energizado e limpo que os problemas não vêm. Não vêm, eles vêm, os desafios eles estão aí. Nós vivemos na terceira dimensão, mas com um útero equilibrado, nós temos força para superá-los, nós temos energia para poder enfrentar esses desafios com mais alegria, com mais energia, com mais força, trazer essa força para poder lidar com as adversidades que o dia a dia nos trazem. Historicamente, nós fomos rechaçadas, né?
nosso útero pelo patriarcado, foi rechaçado, foi dizimado a mero reprodutor, né? A mulher que não produzia, não podia mais ter o poder de reprodução, ela era descartada para a sociedade, né? Quando ela entra na fase anciã, quando ela não tem filhos, ela foi sempre rechaçada. E não, a gente tem que tirar isso, a gente tem que resgatar esse poder. Hoje nós temos a liberdade de optar por ter filhos ou não. Isso é uma evolução. Mas não, eu não tenho filhos, é uma opção minha. Mas eu tenho meus filhos que são os meus projetos. E eu vou retomar só um pouquinho para falar um pouquinho da minha história. Eu só fui ter esse conhecimento, desse poder energético do útero, depois que eu sofri uma esterectomia, né? Eu tive um útero miomatoso e depois é que eu fui conhecer esse trabalho, essa importância que é de ter a energia do útero equilibrada. E eu vou falar para vocês, o meu caldeirão mágico de criatividade, tem hora que eu tenho que falar, calma filho, espera um pouquinho, né? Eu tenho muita criatividade, eu sou uma mulher muito criativa, graças a Deus, mas principalmente porque eu mantenho esse caldeirão mágico limpo o máximo possível dentro das minhas possibilidades. Por quê? Nós temos muitos traumas, medos, angústias, que nós vamos falar um pouquinho mais. Mas o que eu quero falar um pouquinho antes é que em muitas tradições o útero ele é visto como o segundo coração da mulher. A medicina chinesa, ela fala que nós temos um canal aqui, né? A medicina que chama Baomai. Então a cultura chinesa, a cultura taoísta dá muito valor ao poder uterino, essa força uterina, né? Tanto que a filosofia da Ione Eggs, ela vem das mexicanas e também das taoístas. E aí, esse Baomai, que é o canal, né, que liga o coração ao nosso ventre, o que ele diz? Que tudo que nós sentimos aqui no nosso coração, todas as nossas emoções, o nosso útero recebe. O nosso útero ele é um receptáculo de energias positivas e negativas. A gente consegue vibrar positivo o tempo todo? Não, infelizmente não. Vivemos numa sociedade capitalista, uma correria, ainda convivemos com o machismo, com o patriarcado, com a concorrência, né? Aquela coisa capitalista do ter, e a gente esquece muito do ser. Nós ainda estamos esquecendo da importância do ser. E aí é onde o útero sente, onde começam a vir os cistos, SOPs, e enfim, os miomas, as endometrioses, que são doenças que se instalam no corpo físico depois que o nosso emocional já está adoecido há muito tempo, o nosso útero já está sobrecarregado de emoções pesadas. Então é por isso que a limpeza energética com a radiestesia, que é um trabalho também que eu realizo, a limpeza uterina, que é um outro trabalho também que eu realizo, ela é importante porque para a gente conseguir ter isso equilibrado, a gente conseguir ter essa energia uterina equilibrada e a gente poder fortalecer o nosso poder, a nossa força, porque o útero ele é um local de criação, de gestação, de intuição, de magnetismo, ele é um órgão eletromagnético, tudo que nós sentimos ele recebe, né, devido a esse canal que é o Baomai. Então, que a medicina chinesa trabalha muito isso. Então, é um portal de memórias. Ele não é apenas um órgão. Eu falo que ele é um computadorzinho, ali é uma HD interna que a gente tem ali que vai guardando tudo isso, né? Ele é um campo eletromagnético, ele guarda emoções, silêncios, intuições e chamados antigos. Então, mesmo as mulheres que já retiraram o útero, que passaram pelo processo de esterectomia, que é o meu caso, energeticamente ele está lá. E eu tenho certeza disso.
que eu vou ser um pouquinho, abrir um pouquinho, né? O que foi que me levou a essa esterectomia? Foi fruto de uma frustração amorosa pesada. E toda vez que eu passo um nervoso muito grande, uma frustração muito grande com alguém do sexo masculino, o lado direito aqui, né, o lado direito que está conectado à energia masculina, à energia yang, ela dói. Ela ainda dói, porque eu ainda não curei totalmente isso. Não é numa primeira limpeza, não é numa primeira vez, já aliviou muito, mas no início eu achava que era fruto da cirurgia, mas não. Aí depois eu fui fazendo essa conexão e essa ligação. Toda vez que alguém, não importa se era uma relação amorosa, mas às vezes uma frustração profissional relacionada a alguma energia masculina, a um homem, alguma pessoa da minha família, aquela dor retornava, porque eu sabia que o que tinha causado a minha dor e a minha frustração, que me sobrecarregou demais e eu não sabia como cuidar, que me levou à esterectomia, foi fruto de uma frustração amorosa. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho todo esse conhecimento, estou tratando disso ainda. É raro, é muito raro sentir essa dor, mas de vez em quando ela aparece ali para dizer que, para dar um sinal, você não está 100% curada disso. Estou já nos 80%, 90%, tá? Então, ele é um órgão de profundidade emocional muito grande, muito forte. Então, o que nos desconecta desse centro de força, desse ponto energético, desse caldeirão mágico que é o nosso útero? A desconexão por repressão cultural, que nós vemos isso em sociedade desde as nossas antepassadas, a medicalização, né, excesso de anticonceptivos, hoje tem chip, DIU, mil coisas aí que o avanço da medicina traz. Tem mulheres até que interrompem o ciclo da sua menstruação porque sofrem com a menstruação. Não, ele não desaparece, Margarida. Ao ser retirado a energia do útero, ele não desaparece, não. E nós vamos falar sobre isso na quinta-feira que vem, na próxima live. Nós vamos falar só sobre esse trabalho da esterectomia, porque ele é tipo um órgão fantasma, né? Nós vamos falar sobre isso quinta-feira que vem. Mas ela não desaparece, tá? Ela continua ali firme e forte, porque o lado emocional desse receptáculo ainda continua ali. Sabe quando alguém amputa um braço, mas ainda sente energia do braço? Que eles chamam de órgão fantasma. O útero também é assim, ele também age dessa forma, tá? Então, a medicalização, voltando, pessoas que interromperam a sua menstruação. Eu tive uma amiga minha que ela sofria muito, 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 com cólicas, uma depressão profunda. Depois eu descobri que ela tomava remédio para não menstruar. Como nós tínhamos muita intimidade, eu quase matei ela. Falei, pelo amor de Deus, não faça isso, porque eu já estava, né? Eu já tinha conhecimento desse trabalho. Falei, olha, eu tirei o útero e contava a minha história, não faça isso. A gente tem que respeitar os nossos ciclos. A mulher é cíclica por natureza, ela é regida pela lua, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, desses ciclos também na última live. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque é muita coisa, é muito assunto. Então, a medicalização, ela adoece, o ritmo acelerado, quando a gente não respeita o repouso. Nós somos mulheres tarefeiras. Eu estou aprendendo muito sobre isso, devido a um probleminha de saúde, que é genético, mas ela apareceu agora para me avisar. Você não precisa ser tão desesperada assim, né? Não precisa ser tão maluca, tão tarefeira assim. Aprenda a respeitar as suas pausas. E aí,
a gente tem que aprender. Tudo isso desconecta a gente desse nosso centro de força, porque às vezes o útero tá ali gritando, falando com a gente através de cólicas, de dores, de inchaços, as doenças uterinas que nós temos. E aí tudo isso vai causando sensações internas, porque a gente vai desvalorizando os nossos ciclos femininos. Então tudo isso a gente tem que aprender a respeitar, retomar e respeitar tudo isso. Isso é muito importante, né? Então as consequências dessa desconexão é autossabotagem, a gente começa a sabotar o nosso poder, a baixa vitalidade, a gente sente um cansaço fora do comum. Por quê? Porque esse órgão maravilhoso aqui está sobrecarregado de energias pesadas, energias densas. A dificuldade em manifestar os nossos projetos, ou o desespero para manifestar esse projeto, achando que o mundo vai acabar e a gente fica num desespero. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, tá? E aí começam as dores ginecológicas e os ciclos irregulares para as mulheres que ainda menstruam, tá? Elas ainda messtruam. E as dores, elas ainda permanecem. Elas ainda permanecem, mesmo a gente não tendo mais o útero. Porque é para lembrar ali, ó, essa ferida que te fez você extrair esse órgão ainda não foi trabalhada. Você tirou eu achava, jurava que se eu tirasse o útero eu ia resolver o problema dessa dor emocional, mas não, eu tinha que tratar a dor emocional, né? Mas chegou num ponto, foi uma coisa tão violenta. Tô abrindo só um pouquinho desse espaço íntimo para vocês, porque foi uma dor tão violenta que numa questão de 3 meses meu útero ficou uma bola, meus miomas tinham o tamanho de uma laranja, foram 5 miomas em 3 meses, tamanha a frustração e decepção. Perdoa, já foi, já era, tá liberado, tá liberto, graças a Deus. Então, esses desconfortos, essas tensões, elas começam a nos incomodar, é um sinal que o útero vem dando, falando para nós, tudo isso, bloqueio criativo, pessoas que têm o dom da escrita, o dom do canto, tem aquele dom e aquele dom tá bloqueado porque ela quer fazer e ela não consegue porque ela tá sobrecarregada, e a sua energia vital não dá, porque ela tá com emoções densas acumuladas ali dentro do útero. E isso é muito importante a gente trabalhar, porque eu acho que uma mulher, ela é criativa por natureza, ela tem o dom da vida, ela tem o dom de fazer tudo o que ela quer. E aí ela não respeita, ela não sabe ou ignora o poder que tem esse caldeirão mágico, esse órgão nosso de gerar a vida, de gestar projetos, de doar amor, né? Portal da vida ali, portal da criatividade, ele fica ali totalmente bloqueado. E também nós temos ali o portal do prazer, que é o clitóris. Eu falei um pouquinho sobre ele na live passada que eu fiz com a colunista da revista Fêmea, Luciana Carrijo. Quem quiser é só procurar aqui, que a live tá aqui no meu feed, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. E tem também as nossas memórias uterinas, que elas não vêm da infância, tá? Ela não vem da infância. Porque a nossa história, ela não começou no nosso nascimento. Ela começou no ventre da nossa avó, na verdade, da nossa tataravó. Avó, mãe, avó, bisavó. A nossa história uterina, ela começou no ventre da nossa bisavó, porque nós guardamos traumas até 4 gerações atrás, né? Então, há 4 gerações atrás de nós guardamos esses traumas. Então, quando os óvulos da nossa mãe estavam nos óvulos da nossa avó, que começou a se formar, a vida, esses traumas foram passados de útero em útero. E agora nós temos a oportunidade
de curar tudo isso, para que nós não passemos isso para as nossas futuras gerações, principalmente as que vão ser mães, né? As que vão ser mães, e também ter projetos lúcidos, criar projetos bons que ajudem o próximo, filhos também, os nossos projetos que façam bem à sociedade. Isso é ter um útero curado, porque se você for olhar toda a história, né, da geração das nossas antepassadas, o quanto elas sofreram, o quanto elas não tinham conhecimento disso, porque na verdade antes da Idade Média, a mulher reverenciava o útero, ela reverenciada, né? Era o culto da deusa, né? Então era uma sociedade matriarcal, que é na Islândia. A Islândia é uma sociedade matriarcal. E olha como funciona bem aquele país. Então, aquela sociedade. Tenho lido muito sobre a Islândia. Então, nós passamos para essa sociedade patriarcal, historicamente. Isso foi nos adoecendo, foi tirando o nosso poder, foi invalidando a nossa força. Você só serve para procriar. E tinha aquela coisa também que tinha que ser do sexo masculino. Se você gerasse só meninas, você não valia para nada. Sendo que quem define o sexo é o gene masculino. Hoje a ciência já descobriu tudo isso, então já tirou esse peso das nossas costinhas, né? Porque não é responsabilidade nossa. Então a gente precisa, hoje a gente tem a oportunidade, a gente tem esse conhecimento, a gente tem, você vê, o clitóris, ele foi desenhado e colocado na ciência a partir de 2005. Você vê, nem o prazer feminino era respeitado antigamente. E as que enalteciam o seu prazer, que viviam o seu prazer, que viviam a sua liberdade, eram as consideradas bruxas, as feiticeiras. Então, outra coisa que um útero equilibrado traz, o senso de liberdade, de autoestima, de autoconfiança, de autenticidade. A mulher, quando ela tá com aquele teu útero equilibrado, ela é autêntica, ela não se deixa levar por outras pessoas, tá? Pela ser massa de manobra, ela não fica nessa presa a esse trauma. Então, quando nós temos um útero equilibrado, as nossas ideias, os nossos projetos e a nossa força de vontade está pronta para expandir para o mundo. A gente tem vontade de gritar para o mundo aquilo que está dentro de nós, o nosso talento. Talvez eu tenha dado essa pausa de anos, porque talvez o meu útero ali estivesse sobrecarregado, cansado, não estava pronto para isso, e eu precisei buscar essa energia de volta. A deusa veio falando comigo através das minhas meditações que eu tinha que retomar um trabalho com as mulheres, e aí eu voltei a fazer a retomar, né, a minha energia para trabalhar com a limpeza uterina. Criei uma mesa radiestésica para fazer esse trabalho, porque é um trabalho feito com muita seriedade, porque quando você um útero tocando o outro útero de uma mulher, é de muita responsabilidade. Também tive a criatividade para escrever a revista Fêmea. Então, depois que eu voltei a fazer comecei a fazer essa limpeza uterina, eu publiquei 3 livros, a revista Fêmea e todo o curso de tarô. Então o processo criativo ele veio para frente. Então a mesma força que eu tenho de vontade, eu quero que todas as mulheres tenham, eu quero que você também tenha. Põe esse processo criativo teu para trabalhar, porque a mulher é um ser criativo por natureza. Então a gente tem que saber disso. E o útero, ele só reage à nossa verdade. Se nós estamos bem, a gente vai ter força para seguir adiante. Se nós não estamos bem, nós não vamos ter força, ele vai se sobrecarregar. Então o útero ele reage à nossa verdade emocional devido a esse canal que é o Baomai. Deixa eu ver se eu tenho
ver quanto tempo aqui, tá? Então, ele sabe, o útero, nosso útero, ele sabe quando ele está a ser honrado. Ele sabe quando ele está sendo honrado, respeitado, enaltecido. Esse campo energético, esse centro de força, ele tem esse sentimento. Ele é o nosso melhor amigo, ele é o nosso grande amigo interno que está dentro da gente. Olha a natureza como que é tão sábia, né? A mulher sofre, a mulher não é, falo que não é fácil ser mulher no planeta Terra, né? Não é fácil, né? Não ser mulher não é para os fracos, eu brinco. Pelo simples fato de sermos mulher, nós já temos muitas situações delicadas, né, com essa sociedade toda, mas quando a gente está com o nosso útero equilibrado, a gente está consciente, ciente de tudo aquilo que a gente é e o que a gente quer para nossa vida. A gente vai ter o poder de reacender a nossa energia criadora para criarmos aquilo que a gente quiser. E principalmente, a gente vai saber respeitar a nossa fase minguante, a nossa fase de reclusão, de ficar mais quieta, de ficar mais no nosso canto, de praticar o nadismo, né? Eu brinco, falava de do nada fazer. Isso faz parte do ciclo uterino. A gente tem que aprender a lidar com essa situação também, porque quando a gente tem esse momento de pausa, a gente respeita as nossas pausas, é o tempo dessa limpeza energética, o tempo dessa limpeza uterina, e a gente volta com mais força. Então, meditações, caminhadas na natureza, colocar o pé na grama, né? Conexão com a terra, vai trazer mais conexão com esse útero. Ela é a conexão com a terra, pisar na terra vai ajudar na desinflamação, porque às vezes nós estamos com a barriga desse tamanho, é a inflamação, mesmo quem não tem mais o útero, nosso ventre, ele fica inchado, porque às vezes você não tem útero, mas os outros órgãos do ventre foram preservados, os ovários, as tubas, né? Não é tirado tudo, né? Não tem, nem todo mundo tem esterectomia total, tá? Mas as tubas uterinas, a vagina, ela permanece ali. Então, a conexão com a terra, colocar os pés na terra, ajuda a desinflamar o corpo como um todo, tá? Isso é muito importante. E aí a gente também vai limpando, a constelação familiar fala muito disso, a Solange está aqui, ela é consteladora familiar, ela fala disso, porque a gente carregamos o fio de história das nossas ancestrais. Então a gente, quando está limpando o nosso útero, quando nós constelamos, quando nós fazemos a nossa limpeza energética, nós vamos tirando os nós vamos desatando os nós desses fios históricos que estão aqui dentro do nosso ventre, tá? Também no nosso inconsciente. Eu tô falando do ventre porque é o que nós estamos tratando hoje, porque nós herdamos esses traumas aí todos e nós estamos aqui para limpar. E quando nós curamos a nós mesmos, nós curamos as nossas gerações anteriores e curamos as gerações futuras, porque nós vamos criar com uma outra visão, com uma outra situação. Esses dias uma sobrinha minha pegou, não sei o que eu brinquei com ela, falou, olha, cuidado que o homem que tá ali não corre. Ela virou pra mim e falou, mas eu não tenho medo de homem. Eu falei, eu também não tenho medo de homem, mas eu achei ótimo, ela tem 5 anos, entendeu? Quer dizer, nós já estamos conseguindo passar para ela, que não é preciso ter medo. É que eu só mandei ela parar de correr, porque eu tava com medo dela ser atropelada mesmo, mas eu usei um termo e ela, na hora ela me corrigiu, eu falei, eu não tenho medo de homem. Falei, maravilha, que bom. Quer dizer, a gente já está mudando essas futuras gerações. Então, a nossa forma de amar também muda, porque primeira coisa a gente aprende a amar a nós mesmas, né? A gente passa a não ter medos mais de
de crenças limitantes antigas que foram passadas de geração em geração, e a gente vai quebrando com tudo isso. A gente vai quebrando esses paradigmas, a gente vai quebrando essas crenças limitantes para viver com mais liberdade, com mais amor, aprender a amar e ser livre, saber amar e se respeitar em primeiro lugar, principalmente saber se amar, tá? Porque o nosso útero, ele é uma biblioteca ancestral, eu falo, mas que vem trazendo todas essas cargas dos nossas antepassadas e do nosso dia a dia. Então a gente tem que estar limpando tudo isso periodicamente. Eu vou explicar, vou dar algumas coisinhas, a ensinar algumas coisas práticas para vocês que vocês podem fazer, mas eu quero que você pare para pensar numa coisa, pode até anotar quem quiser. Quantas vezes nós vivemos dores que não começaram em nós? Você fala, eu sinto uma dor, uma tristeza, uma coisa que não é minha. E eu não sei por que eu sinto isso. É o nosso útero sobrecarregado dessa história das nossas antepassadas. E quantas potências também nós herdamos sem perceber, porque não foram só dores que as nossas ancestrais nos deram, elas também nos deram potências, elas também nos deram dons, né? Que falam, nossa, minha mãe tinha um dom maravilhoso, eu herdei esse dom dela. Isso veio do útero da sua mamãezinha, da sua vovó, da sua bisavó, né? Às vezes a gente fala, nossa, a bisavó, ela parece nem conheceu a bisavó e é tão parecida com ela nos trejeitos, na forma de ser ou fisicamente, né? Isso vem herdando. Você vê como são as nossas heranças uterinas? Então, é importante sempre a gente ter um equilíbrio no nosso útero e cuidar deles. Eu vou ensinar para vocês aqui duas coisas que são importantes que a gente pode fazer. Quem quiser agendar uma limpeza uterina é só falar comigo. Em janeiro eu vou estar em Lisboa, vou estar atendendo, vou estar com o tarô, vou estar com a limpeza uterina, mas tem coisas que a gente mesma fazer. O banho de assento de camomila, tá? O banho de assento de camomila você pode fazer de 28 em 28 dias, sempre na lua minguante. Você pega um dia da lua minguante, faz esse banho de assento com a camomila. A camomila é a erva abuela, é a erva mais matriarcal que nós temos. Beber bastante água também, porque a água ajuda a liberar toxinas. E você pode fazer esse banho de assento de 28 em 28 dias com a camomila, porque ela ajuda a liberar culpas e vergonhas sexuais que nós temos ainda, o medo de ser vista. Ela é uma erva acolhedora, ela vai nos acolher, ela vai nos dar o carinho, ela vai curar de relações passadas, expectativas externas sobre o feminino, que a gente tem muitas expectativas porque a gente quer seguir padrões, e a gente não tem que seguir padrões. A mulher autêntica, ela tem que ser quem ela realmente é de verdade, sem seguir padrões estéticos, padrões fazer igual, cópia, não. A autenticidade de um útero equilibrado, ela vai ser quem ela realmente é. Tá? E também o banho de assento de camomila, ela vai ajudar a limpar as energias emocionais acumuladas. Aquilo que fica acumulado, ela vai limpar. Banho de assento, chazinho de camomila, você pode pôr, faz uma xicrinha de camomila, põe uma colherzinha e tomar toda noite. Ela vai trazer relaxamento, pausa, descanso, ela vai ajudar a gente a liberar essas energias que estão mais na superfície do nosso útero, tá? Tem coisas que são muito profundas e aí só mesmo um trabalho
mais aprofundado, mas essas coisas dá pra gente fazer cotidianamente, que vai ajudando a limpar o que tá por cima, né? Porque quando a gente vai fazer uma faxina, a gente vai limpando primeiro o que tá por cima e vai se aprofundando, e vai se aprofundando. É assim que acontece a limpeza uterina, né? Ela não pode acontecer, a gente não pode puxar aquela dor profunda logo de cara, porque isso pode dar um biruliro na cabeça da mulher. Então a gente tem que ir devagar, abrindo gavetas respeitosamente. E a camomila ela ajuda isso, ela vai abrindo as gavetinhas devagar, vai fazendo essa limpeza dessas dores mais cotidianas, menos profundas. Outra coisa, escrever tudo aquilo que tá te magoando, que tá te incomodando, escreve e queima, transmuta isso, vai transmutando, põe para fora esses sentimentos, escrever e queimar, respirar, fazer exercício de respiração, respirar, né, a partir do teu útero. Nós vamos fazer um exercício aqui no final. Então, assim, para reencontrar com essa essência feminina, é importante a gente fazer esse exercício de respiração, que ajuda isso a gente limpar. O quartzo rosa, você pode pegar um quartzo rosa, colocar um óleo essencial de lavanda, de gerânio, óleo essencial de camomila romana e pegar e ir massageando o teu útero em sentido horário com o quartzo rosa. O quartzo rosa vai trabalhar o amor próprio e o auto perdão, tá? O perdão, porque a gente se cobra muito, né? Essa coisa da cobrança. Então, a camomila, o quartzo rosa, ele vai ajudando a gente a fazer essa limpeza. Então, eu sempre faço um banho de assento com a camomila, e até mesmo assim, depois do banho de assento, eu molho com o ventre com aquela água da camomila e vou massageando. Eu pego um óleo essencial de lavanda e me põe um pouquinho com óleo de amêndoa para espalhar, um óleo carreador, e vou massageando para trabalhar o auto perdão, porque a gente não pode se sentir culpada por tudo. Nós somos imperfeitas, nós estamos em fase de evolução espiritual, evolução de consciência. Então, não existe ninguém perfeito. Então, nós temos que perdoar as nossas imperfeições, parar de autocobrança, e porque senão isso também sobrecarrega o nosso útero. E isso a gente vai resgatando o nosso prazer, nosso estado de presença, a nossa autoconfiança, tá? E recuperamos a soberania do nosso próprio corpo, do quem a gente é de verdade, se aceitar como a gente é, tá? A gente tem que estar saudável, a gente não tem que seguir um padrão estético de beleza. A Diana Almeida, ela fala muito sobre padrões de belezas, né? As princesas loiras, na revista Fêmea, na 3ª edição. Eu falo um pouquinho sobre o útero, eu vou levar mais artigos sobre o útero na 3ª edição da revista. Quem quiser acessar a revista, é só clicar aqui na minha bio, olhar lá, clicar no link da revista, clica lá onde está a revista Fêmea, que você vai ser encaminhado para a 3ª edição. E também sigam a gente lá no Instagram, @Revista Fêmea, que eu tô falando um pouco sobre cada artigo que tem, sobre as coisas das colunistas, tá bom? Nós somos em 13 colunistas e tem artigos lindíssimos. É isso. Transformarem o útero em um templo interno, ele vai liberar a nossa intuição, a nossa criatividade, o nosso magnetismo, a nossa fertilidade de ideias e dívidas, e dívidas não, e de vida, né? A nossa fertilidade de ideias e de vida, e eliminar as nossas dívidas, né? Para conosco mesmo. Então, e também resgatar a nossa feminilidade, né? E aí quando nós entramos nesse estado de feminilidade,
de intuição, de criatividade, de magnetismo, nós nos tornamos plenas, nós nos tornamos próprias. Então, como é que você tem honrado esse seu corpo? Como é que você tem honrado o seu útero? O que você precisa voltar a florescer em você? Pensa nisso, tá bom? Então agora eu vou fazer um ritualzinho simples, nós temos um pouquinho de tempo. Espero vocês na próxima live, que nós vamos falar sobre esterectomia, sobre esse campo energético do útero esterectomizado, que ele tá lá ainda energeticamente, tá? Então são 3 lives, hoje é a primeira. Então agora vocês vão fechar os olhos, vão inspirar profundo. Fecha os olhos, respire fundo, inspira e expira 3 vezes. Visualize uma luz quente descendo até o útero, visualize uma luz quente descendo. Você vai imaginar a cor que você quiser, a cor que você imaginou é a cor que você precisa trabalhar, tá? Depois vocês podem até mandar para mim aqui no inbox que eu explico por que que veio aquela cor. Só mandar para mim que a gente conversa aqui no direct por que que veio essa cor para você. Então agora voltando, visualize essa luz quente descendo até o útero. Coloque a mão sobre o ventre, continua com ela e vai sentindo essa luz descendo e aquecendo todo o teu ventre, todo o teu útero. Pergunte para ele o que é que você precisa liberar, o que é que você precisa soltar. Fala para ele, útero, o que você precisa hoje? O que é que você quer? O que você precisa liberar? Agora você vai colocar a sua mão direita no coração e a esquerda no seu útero. E você vai repetir, você vai dizer: eu retomo meu corpo. Eu retorno ao meu corpo. Desculpa. Eu retorno à minha essência. Eu retorno ao meu poder. Que assim seja, assim será e assim já é. Abrindo os olhos lentamente, agradecendo e honrando esse órgão maravilhoso que há dentro de você, que é o teu útero, honrando essa força energética, esse caldeirão mágico que foi dado pela natureza para que você possa honrá-lo e viver com ele em plenitude, tá bom? É isso, meus amores. Espero vocês a semana que vem. Eu quero saber, laranja fogo, olha que coisa interessante. Trabalhar a energia do teu... A laranja é a cor do chakra umbilical, né? Do chakra sexual, onde está ali estabelecido o seu ventre. A cor do teu ventre, trabalhar bem. Usa a cornalina laranja é muito bom para usar. Cornalina, laranja e fazer banho de calêndula, tá? Laranja fogo é muito bom, é uma cor maravilhosa. Alguém tem alguma pergunta? Temos alguns minutos. Nós estamos com poucas pessoas aqui, mas essa live vai ficar gravada. Quem tiver perguntas, é só me chamar no direct, tá bom? A Solange, o amarelo, de novo, hein, Solange? Trabalhar o plexo solar, trabalhar essa energia do plexo solar. Sabe que é bom?
É que agora tá frio aí em Portugal, mas ainda dá. Se você conseguir, dentro de casa mesmo, pegar um lugar que você tenha sol e abaixar um pouco o ventre, né? E pegar sol aí é importante, tá? Tá precisando tomar. O citrino é um cristal que ajuda bastante. O quartzo fumê também é uma pedra que vai te ajudar, né? Nós já falamos sobre o quartzo fumê. E vocês têm alguma pergunta? Vocês querem saber alguma coisa, alguma dúvida? Espero vocês aqui na quinta-feira que vem. Nós vamos falar sobre o útero esterectomizado. Agradecer a presença de vocês e vão fundo, né, nessa força do teu útero. Vão fundo nesse caminho, sabe? Não se arrependa não, vai vir dores, vai vir lágrima, vai vir ele vai puxar para fora tudo isso, vai vir tudo isso para fora. Mas é importante vocês cuidarem disso, porque o caminho de cura é transformador e transgressor. E nós merecemos sermos mulheres livres, autênticas e empoderadas, tá bom? Beijos cristalinos, fiquem com a deusa e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau!